Nós vamos agora para o bloco 6, investimentos em proteção de dados. Convidamos o membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados e Procurador Federal da Advocacia Geral da União, senhor Leonardo Parentoni, que falará sobre o tema como os investimentos em tecnologia fomentam a segurança da informação e proteção de dados na sua organização. E como moderadora, convidamos a coordenadora de segurança da informação da FIENG, senhora Thaís dos Anjos. Boa tarde, então, quase noite. Iniciamos a nossa conversa às 7h50. Queria agradecer a FIENG pelo convite, nas pessoas da Lívia Marangoni, da Estela, o Dr. Paulo, que eu conheci no jurídico, agora ele encontrou a luz e está na integridade. Lembrando que isso é uma piada contextual. Os advogados podem falar mal entre si. O pessoal da TI do marketing, se falar, a gente olha feio, viu? Então, só o Dr. Paulo e os advogados podem rir. Vejo caras amigas aqui que eu gosto muito, Dr. Bernardo Grossi, doutora Graciele, o Henrique Souza. Eu tive uma felicidade que eu falo que eu convivi com pessoas muito boas, que me ensinaram muito mais do que eu ensinei para elas. E esses são 3 exemplos, né? Eu acho que o mérito que eu tive foi começar a olhar para isso quando o pessoal falava, não, para quê? Igual lá na década de 90, para que e-mail, gente? Tem Correios. Aí eu comecei a olhar para a proteção de dados e tive a felicidade de ter esses alunos brilhantes que me ensinaram muito. Cumprimento os presentes e digo que o pessoal da Castle Security é muito bom em segurança física também. Então, eles vão garantir que o chopp fique intocável, gelado, ninguém precisa sair antes. Fiquem tranquilos que dará tudo certo. Essa fala é um pouco... Deixa eu falar sobre o centro de pesquisa. É um centro de pesquisa do qual eu participo e a FIENG fique tranquilo que não é uma instituição econômica, é uma associação. Então, a propósito não é econômico, tem muito material gratuito sobre proteção de dados ali, sem necessidade de login e senha. Nós não administramos sequer os cookies são só os necessários de terceiro. Tá? Então, fiquem bastante tranquilos. Tem muito material gratuito, eu recomendo a leitura. E tudo que eu publico está disponível gratuitamente nessa plataforma. Eu vou usar 30 segundos para contar a última anedota que essa plataforma me rendeu há 2 semanas. Eu publiquei um texto sobre inteligência artificial, que foi muito lido. A pessoa me pediu, posso publicar na revista do meu país? Posso. Fui olhar, chefe de pesquisa e desenvolvimento, Exército da Ucrânia. Pô, baita honra. Ingênuo, né? Eu falei para vocês que eu só cheguei na frente. Fora isso, ingênuo. Mó barato, autorizei. Semana passada, terça-feira, novo pedido, republicar o mesmo texto. Assinei digitalmente a autorização e mandei. Revista da Rússia. Beleza. Sexta de manhã agora, estou eu lecionando, coloquei o cursor no Google, apareceram 3 linhas ilegíveis, que eu imagino seja russo ou algo semelhante. Então, já estou tagueado no Google. Graças a Deus que eu tenho os vistos de trabalho que eu preciso. Está tudo disponível ali, não tem login, não tem senha, Leonardo Parentoni ResearchGate, baixe tudo que quiser. Inclusive tem um artigo meu com o Henrique, que nós somos pioneiros, discutindo consentimento na LGPD, é da lista de leituras recomendadas do Superior Tribunal de Justiça e da NPD. Está disponível ali. Qual é o roteiro, o menu dessa nossa conversa? 2 pontos muito simples. Compartilhar com vocês algumas visões que eu tenho vendo de fora, como que o mercado está se comportando, e um pouco da minha trajetória no CNPD, no Conselho. Tá? E agora eu posso dizer o seguinte, logo que eu fui assumir, eu consultei um amigo meu, muito sábio, que eu confio, não vou citar o nome, ele já foi conselheiro de algumas instituições, eu perguntei, e aí, como que é ser conselheiro? Ele falou, nossa, ser ex-conselheiro é tão bom. Então, agora, oficialmente, como ex-conselheiro, já que meu mandato venceu no dia 10 de agosto e eu não pedi recondução, eu posso falar abertamente da minha opinião do Conselho. Não tenho MBA, tá? E não tenho mais qualquer conflito de interesses. E aí vem um ponto. A minha situação é difícil, porque além de competir com o chopp gelado, eu tenho que competir com todas as pessoas brilhantes que falaram antes de mim, o que certamente me coloca em desvantagem. Se por um acaso eu falar algo que já foi dito por outros painelistas, veja pelo lado positivo, não é repetir. Eventualmente é ou frisar uma visão diferente, viu que é jogo de cintura, já estou me safando aqui. Tá? E eu posso fazer um wrap-up também, eu posso sintetizar
algumas das coisas que foram ditas aqui. Bom, imagino que isso foi dito logo no início e talvez por várias pessoas. Quando se chega em qualquer organização, não interessa se é pública ou privada, pequeno, médio, grande porte, o primeiro dilema é: eu vou gastar dinheiro com isso, sim ou não? Se gastar, eu estou jogando dinheiro fora ou eu estou trabalhando para dormir tranquilo? Não sei se vocês, assim, implicitamente, ainda que o outro lado não te diga, ele está com a cabeça num desses dois. Ou eu estou jogando dinheiro fora, ou eu estou gastando para dormir tranquilo. E aí vem a minha pergunta. Se vocês estão nesse evento, imagino que vocês estejam mais para o lado do dormir tranquilo. E por que o dormir tranquilo talvez seja uma resposta mais adequada em boa parte dos casos? Não porque eu ache, não porque vocês achem, mas há estudos empíricos demonstrando isso. O que o investimento em proteção de dados comprovadamente traz? Traz uma questão reputacional de duplo sentido. Se der errado, vem tudo que a Castle Security falou aqui. A reputação vai lá embaixo. Ah, mas reputação é subjetivo. Reputação na contabilidade é expectativa de faturamento, vírgula, dinheiro no caixa no final do dia. Isso importa muito. E se der certo? Se der certo, eu amplio fatia de mercado e às vezes entro num nicho de mercado que não era o meu. Exemplo Apple. Façam aí a due diligence de vocês. Qual foi o primeiro fabricante de celular que começou a investir pesado em propaganda de privacidade? Foi a Apple. É uma forma de agregar valor ao seu produto ou serviço. Tá? Esse é um ponto. Depois eu vou trazer a estatística para documentar os 4 pontos. O segundo, não sei se vocês já viram na sua organização, eu tenho sido demandado muito analisar isso no poder público, mas na iniciativa privada já existe também. Determinadas fontes de investimento agora elegeram proteção de dados como condício sine qua non. O que é esse palavrão? Ou vai ou racha, ou tenho e eu invisto, ou não tenho, ou não invisto. Ou as 3 letrinhas, ESG, ESG, ISD, chame como quiser, eu acho que são muito boas na teoria, na prática nem tanto, mas algumas políticas de ESG já começaram a incorporar proteção de dados. O fundo de investimento A não põe um centavo na sua instituição se você não tiver uma política de proteção de dados. E não é ter, como os colegas falaram, aquele documento de 100 páginas que ninguém nunca leu. Eles visitam, e eles fazem treinamentos para ver, você está de fato preparado? Tá? A coisa mais próxima disso é um amigo meu que é um pouco preocupado com segurança física, que faz treinamento de incêndio com o filho dele de 5 anos. Acorda às 2 da manhã, tudo queimando, para ver se a criancinha sabe ir para a escada, se cobrir, etc. Então, mais ou menos isso, só que no exemplo do mundo real, nós somos a criancinha. E o pai é esse fundo de investimento. Então, o susto que ela tem é o que nós vamos ter se a gente quiser captar dessas fontes, principalmente fontes estrangeiras. Terceiro ponto, transferência internacional e ampliação de mercado. Quando se fala de transferência internacional, o intuitivo é, estou falando de grande empresa. Na melhor das hipóteses, middle market, mas mercado de entrada não tem transferência internacional. Não sei se já falaram isso aqui em outros painéis, mas hoje é difícil que em vírgula. Não tem transferência internacional. Basta ver a questão se você tem hospedagem em nuvem, onde está o servidor? Alguém leu o contrato para saber da AWS, Amazon Web Service, onde está seu servidor? Para qual país? Você está adequado? Deu um problema lá, você toma ação aqui, vírgula, pagando em libra, dólar ou euro, dependendo do caso. Google, que é um nível abaixo em termos de profissionalismo, e vários outros. Então, às vezes, principalmente, eu vou trazer aqui startup, quem opera com tratamento intensivo de informações em meio digital, precisa saber disso. Às vezes não é transferência internacional porque eu oferto meu produto ou serviço no exterior. É porque um critério de funcionamento da minha instituição depende de infraestrutura no exterior que me sujeita a outra lei de proteção de dados. E claro, pau que dá em Chico, dá em Francisco, já que você tem que se preocupar com isso, dependendo do modelo de negócios, você consegue, já que estou adequado lá, posso prestar o serviço lá. Se a entrega é digital, se não tem entrega física, por exemplo. E isso eu já não vou lhes poupar de casos, mas tem uma dúzia de casos com
empresas de receita bruta anual inferior a 4 milhões, aproveitando para prestar serviço no exterior, já que tiveram que se adequar. Esse é um ponto importante. Quarto e último ponto, eu não devia falar, tá? Mas porque esse é o ponto do chamado terrorismo. É o seguinte, queira ou não, tem que fazer, ponto. Porque é lei. E tem várias coisas que a gente não gosta. Eu detesto pagar imposto de renda. Eu pago a mais para não ter dor de cabeça, mas pago cada ano mais triste. Porque eu não vejo retorno 100% do que eu pago. Mas pago. Por quê? Porque tem que pagar. Adequação. Por que faz? Porque tem que fazer. E o tem que fazer significa, se não fizer, há sanções. E uma das sanções previstas na lei, que até hoje nunca foi aplicada no Brasil, mas que uma hora vai ser, porque uma sanção prevista em lei vai ser aplicada, é proibição de operação de tratamento de dados. O que significa isso? Você não pode tratar dados pessoais. Se o seu modelo de negócio é majoritariamente, ou pelo menos em caráter mediano, baseado em operação de tratamento de dados, significa o quê? Sua empresa fechou de forma indireta. Então, até isso é poder da autoridade nacional. E eu digo isso não a título de terrorismo, tanto que é a minha prioridade 4. Estude, extraia valor para a sua organização do que você pode ganhar com os 3 primeiros. E de brinde, não corra o risco do 4º fator. Percebe? Bom, tudo que eu falei aqui está afiançado só na minha palavra, que alguns vão gostar, outros não. Vamos afiançar isso agora em uma outra fonte, que vocês conhecem, imagino tenha sido mencionado, o benchmark de privacidade e proteção de dados da Cisco. Vejam que o gráfico é crescente. E olha que teve pandemia no meio do caminho. Tá? Então, em média, nos critérios analisados pela Cisco, mais de 70% das empresas viram como retorno positivo o investimento em proteção de dados pessoais. Não só tiveram payback, mas tiveram lucro depois do payback. Tá? Eu peguei o relatório referente ao ano de 2022, que é o relatório mais recente. Existem outros aí, podem ver toda a série histórica que está ali de 2018 a 2022 no gráfico de baixo, em média. Apenas em 2018, uma preocupação mais baixa, até porque a gente não tinha maturidade nessa área, começamos a construir depois. Outro ponto importante, aqui se falou muito da LGPD, mas às vezes eu brinco com quem me consulta, mas de qual LGPD você está falando? Professor, tem mais de uma? Eu conheço a 13.709 de 2018, eu falei, é uma coisa só? Tem várias leis dentro de um número. A ideia da LGPD, baseada no modelo europeu, que é o modelo da Califórnia, que é o modelo de Singapura, que é o modelo recente de 15 dias da Índia e de várias outras leis de proteção de dados, é o seguinte: a lei deve ser interpretada e modulada sob medida. O que significa que o que eles chamam full extent of the law, porrada máxima, é só para médio e grande porte. Do middle market para baixo, você tem a leitura da lei em camadas. Nem tudo que está escrito na lei se aplica para todo mundo ou se aplica igual para todo mundo. Para o pequeno porte, alguns itens ou não se aplicam ou aplicam de forma muito atenuada. É importante ter em mente que a lei é interpretada como se fosse uma cebola. Você vai descascando, cada camada se aplica em determinado contexto. Todas as camadas só para o grande porte, tratamento intensivo de dados ou tratamento de alto risco são os critérios que a própria NPD definiu. Fora isso, você vai escapar de alguns pontos da lei. Por exemplo, o regime europeu, ele dispensa relatório de proteção de dados em determinado caso, ele dispensa a indicação de um encarregado, quer dizer, você não precisa ter um funcionário. Para aquele propósito, basta um canal de comunicação, tá? O que é muito diferente de ter um encarregado. No Brasil, isso é uma política constitucional, é fundamento da ordem econômica, está lá no 170, inciso 9 da Constituição. Eu tenho que interpretar a lei no sentido de fomentar as pequenas empresas, trazer desenvolvimento econômico, progresso tecnológico. Na dúvida, é para tirar as camadas e não acrescentar as camadas. Quando você for ler e questionar, por exemplo, uma decisão da NPD, você pode questionar nessa linha. Na dúvida, é proteger a pequena empresa e não cobrar mais dela. Que a Constituição que está acima determinou que tem que ser feito assim. E a Lei Geral de Proteção de Dados repetiu isso, tá? Claramente. Bom, na prática, como que isso começou
a se refletir, estou até com medo dos gnomos aqui, deixa quietinho. Como é que isso começou a se refletir? Quando a ANPD editou o seu normativo sobre agentes de tratamento de pequeno porte, ficou a dúvida. A lei mandou simplificar as obrigações de quem exerce atividade econômica, leia-se empresa. Tá, mas e quem exerce atividade não econômica, vai ter simplificação também, sim ou não? Empregador doméstico, você tem uma faxineira, em relação a elas, tem que cumprir a LGPD, sim ou não? Igreja, não exerce atividade econômica, bom, algumas pelo menos. Associações têm que cumprir a LGPD? Não exerce atividade econômica. Condomínio tem que cumprir a LGPD? Veja que a lei falou em simplificação de obrigações para quem exerce atividade econômica. Qual foi o raciocínio da ANPD? Simplificar para todo mundo que é de pequeno porte, não faz tratamento intensivo, nem atividade de alto risco, nem lida majoritariamente com dados pessoais sensíveis. Ou seja, na sua regulamentação, a ANPD claramente foi além do que diz a lei, mas ela não foi além do que diz a lei de modo juridicamente equivocado, mas de modo juridicamente correto, uma interpretação constitucional da lei. A Resolução 02 de 2022 colocou como agente de tratamento de pequeno porte empregador doméstico, fundações, associações, além da lei. Então, seguiu uma direção correta. Se fosse no caso de sanções, por exemplo, talvez a direção não fosse esta. Aí vem um grande problema. Startup. Como é que eu interpreto a aplicação da LGPD em startup? Veja que a LGPD trata expressamente de startup junto com pequena empresa. Eu vou te fazer duas perguntas. Toda startup é pequena empresa? 2, toda pequena empresa é startup? O correto é não e não. Nem toda startup é pequena empresa e nem toda pequena empresa é startup. A começar pelo critério de enquadramento. Né? Pequena empresa é receita bruta anual de até 4,8 milhões. É a lei complementar 123. E startup é praticamente 4 vezes esse valor. Então, o enquadramento de startup é um enquadramento difícil de ser feito porque, a rigor, se você for olhar o sistema jurídico brasileiro como um todo, startup não é pequena empresa, está muito mais para a média. Mas eu vou enquadrar nessa resolução de agente de tratamento de pequeno porte, nesse ponto eu tenho várias ressalvas. Vamos começar. Em 2018, redação original da LGPD. Como é que eu enquadro uma pequena empresa? Autodeclaração. Se você falou que é até prova em contrário, eu considero assim. Para evitar paperwork, burocracia, auditoria, aquela lógica de primeiro peça autorização, depois faça. É o contrário. Faz, registre, e se der errado, aí nós vamos resolver depois. Só que isso mudou logo em 2019, tá? Quando saiu da LGPD e a definição de startup foi colocada na lei de pequena empresa e por declaração. Por quê? Porque se você colocou startup dentro da lei de pequena empresa, ela seria mais uma espécie de pequena empresa, você colocou o teto do enquadramento em 4,8 milhões. Critério objetivo que o Brasil tem há mais de 20 anos. Ok. Mas veio a lei complementar de startup e definiu esse critério como de 16 milhões. Então, se você está na economia tradicional, só é pequena empresa com faturamento de até 4,8. Se você, por autodeclaração, disser que é startup, você passa a ser tratado como agente de tratamento de pequeno porte se o seu faturamento for até 16 milhões. É autodeclaração. Você vai declarar o quê? Tem computadores. Por exemplo, eu tenho banco de dados, tenho cadastro de clientes. Existem outros requisitos para enquadrar uma empresa como startup? Claro, eu fiz uma anedota, mas é razoavelmente fácil burlar esses requisitos. E aí fica a dúvida. É um enquadramento que me parece desproporcional. Você colocar alguém com a receita de 16 milhões como agente de tratamento de pequeno porte, não foi para isso que a LGPD foi pensada. Basta ver, doutor Graciela está aqui, tem municípios, entidade pública. O Brasil tem município para qualquer canto, né? Cruzou a esquina onde você estiver, cruzou o município, dependendo. O orçamento anual do município no Brasil é menor que 16 milhões de reais.
Então, você tem um município que tem que cumprir a lei inteira, com todos os extras de poder público. Vocês sabem que não são poucos. E você tem uma instituição privada que não tem que cumprir? A FIENG agora antipatizou automaticamente, vejo na cara do Dr. Paulo, porque é da iniciativa privada. Mas só façam esse raciocínio, faz sentido. Eu, nessa lógica de lei em camadas, aplicar a lei por inteiro no município, com, por hipótese, 10 milhões ou 12 de orçamento anual, e não aplicar a lei por inteiro numa empresa, numa entidade econômica privada que recebe 16? Isso é algo que eu acho que a gente tem que começar a discutir. Bom, aí, rapidamente, em menos de 10 minutos, eu fecho aqui. Outra questão é regulamentação da atividade de encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que começa com 2 erros. Primeiro, que ele não é o encarregado. O encarregado é o controlador da instituição, não é ele que faz. Então, o nome já está errado. Né? No cadastro brasileiro de ocupações é oficial de proteção de dados. Ficou chique e tal, mas há controvérsias. 2, está no capítulo de agentes de tratamento. O encarregado não é agente de tratamento. Errou no nome e errou no enquadramento da lei. Você já vê que não começou muito certo. Tanto que rendeu o que rendeu. Uma determinada associação da área, lembre-se de Harry Potter, aquele cujo nome não deve ser dito, porque senão toma processo. Se disser, eu falo, foram vocês que falaram. Uma associação resolveu emitir uma carteira de encarregado de proteção de dados pessoais. Ela pode emitir uma carteira de vinculado àquela associação, claro, é plenamente legítimo, mas daí para dizer que só é autorizado e legitimado a ser encarregado quem está vinculado a ela, isso é uma tentativa de quê? Dominar o mercado. Isso é algo muito sério, né? E aí começaram a aparecer editais de licitação, pasmem, eu falo que o Brasil é uma fonte inesgotável de bons exemplos. Um tribunal de contas, depois um segundo tribunal de contas, que os leading cases são com o tribunal de contas, coloca o seguinte: só pode participar da nossa licitação para atuar como encarregado de proteção de dados do tribunal quem tiver a carteirinha de encarregado da associação X. Aí vocês imaginam o tamanho do problema. Era criar uma tendência no setor público e exportar para o setor privado. Não sei por qual motivo isso aconteceu, não tenho informações de bastidores, não sei se houve ou não alguma influência, boa-fé, má-fé, pura coincidência, né? Cada um pense o que quiser, mas o fato aconteceu. Tá? E quando você vê a divulgação, ó, a carteirinha certifica que o seu titular está ativo na comunidade de DPOs do Brasil. O que é isso? É um grupo de WhatsApp? É a comunidade de DPOs? Fico me perguntando. Se for, eu não estou. Então, não vem reclamar nada disso. Obviamente, a autoridade precisou publicar um esclarecimento dizendo que, por lei, só ela, a autoridade, tem atribuição para regular esse mercado e, portanto, dizer quais são os requisitos para alguém ser encarregado. Mas se você voltar lá atrás, no primeiro semestre de 2018, a redação original da LGPD dizia que o encarregado só poderia ser advogado. Isso foi vetado pela Presidência da República porque gerava reserva de mercado e um ano depois viria a conflitar com a Lei da Liberdade Econômica. Então foi um veto sábio, que foi um veto futurista, ele já evitou um problema. Ora, se eu não posso exigir nenhuma profissão, que é, você sabe, há vários advogados no Brasil, eu vou exigir que seja profissional da associação privada A ou B, isso é muito polêmico. Tá? A OAB se manifestou contra de forma muito ferrenha e isso você sabe, eu não sei se já tiveram notícia disso que aconteceu na semana passada, no dia 14 de agosto, foi ajuizada uma ação pela Advocacia Geral da União, a NPD, em litisconsórcio ativo, quer dizer, juntinho, abraçado, com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, dizendo que esta associação deveria mudar o seu nome e sua marca, porque causa confusão com a marca da NPD, que é símbolo oficial do Estado. Então, quer dizer, isso é só para dizer que o nosso mercado é tão novo que essas coisas jamais aconteceriam. Você acha que a Castle Security ia registrar o brasão da República como marca deles? Não, porque já se tem uma certa cultura. Mas em proteção de dados ainda há pontos que são faroeste e que nós estamos começando a fechar. Esses são alguns. Eu não falo? Informação pública. Mas eu fico pensando,
se realmente nós precisarmos de 2 dias de evento intenso, como o que os senhores viveram, sendo que poderíamos ter adequação em 24 horas, tal qual prometido ali. Tá? Inicie sua jornada em 24 horas, eu já acho mais crível. Mas inicie e termine. E aí, claro, sempre há cerejas do bolo. Material desse tipo abunda. Sobra na internet. Eu acho que é o Ctrl+C, Ctrl+V mais caro da história é esse. Pois é. Então, eu só fiz um filtrozinho leve para chegar na cereja do bolo. Hoje, há muita coisa disponível online. Muita coisa. O mais importante é ter senso crítico. Verifique se aquela informação para você, de fato, faz sentido, não importa de onde venha. Eventualmente, algumas informações não farão sentido. E se você compra uma ideia sem fundamento, você acaba replicando isso na sua instituição, é muito complicado. Fechando, um pouco sobre o Conselho. Eu fui nomeado pela Presidência da República para o Conselho. Essa aí é a fatídica portaria de nomeação. E agora, como ex-conselheiro, eu posso falar o que eu passei, qual é a minha impressão, e vocês façam o seu julgamento aqui. Eu estou mais como prestando contas do que palestrando. Bom, eu fui nomeado como representante do setor das instituições científicas, tecnológicas e inovação. Indicado pelo FMG? Sim, mas uma vez nomeado, representando o setor inteiro. Havia representantes do setor empresarial, setor financeiro específico, FEBRABAN, e por aí vai. Eu fui desta forma. O que eu posso dizer? Todas as disputas que eu vi enquanto estive no conselho foram técnicas. Nunca transpareceu para mim, olha, a FEBRABAN deseja isso. Se não for feito assim, prejudica o setor financeiro. Nunca aconteceu, e a conselheira que representa a FEBRABAN é uma pessoa corretíssima, tecnicamente muito boa, que é a NET. Então, assim, nunca houve. Há vários setores, evidente que em determinados assuntos você tem um grupo de instituições de um lado, um grupo de instituições do outro, mas todas as discussões foram técnicas. Olha, existem estas e estas formas de interpretar a lei, prós e contras, critérios de interpretação. Eu não vi lobby. Por que eu digo isso? Porque agora estão nomeando a segunda leva de conselheiros e já dizem, essa aqui é do setor de farmácias, aquele ali foi barrado no baile. São os títulos das reportagens, tá? Que eu até mostrei já um barrado no baile. Aquele ali é do Facebook, que hoje é Grupo Meta, aquela ali é de não sei o quê. Eu não vi nada disso. Enquanto eu estive lá, a atuação foi 100% técnica, porque se não tivesse, eu teria manifestado e colocado em ata. Eu nunca tive, não tenho, nem pretendo ter qualquer atuação político-partidária. Eu respeito quem tem, acho que é importante, mas a minha vida foi técnica. Só. Zero política. Tanto que eu não tenho rede social. Tá? Se eu quisesse ter relacionamento, etc., eu teria rede social. Não tenho. Então, outro ponto que vocês têm que ter na cabeça quando forem julgar a NPD e o Conselho. O que aconteceu lá, para o bem ou para o mal, nunca mais vai se repetir. Por que nunca mais vai se repetir? Porque quando você, por exemplo, adquire um carro novo, você tem que aprender a dirigir. Não que você não saiba dirigir, mas tem alguns comandos novos e aquilo toma algum tempo. Alguém aqui já construiu o próprio carro? Nós do Conselho, todos. A gente construiu o CNPD. Nós fomos a primeira leva de conselheiros do Brasil. Quando a gente chegou lá, não tinha regimento interno, não tinha e-mail, não tinha site, não tinha marca, não tinha pauta, não tinha procedimento. A gente nem sabia como nos referir uns aos outros. Não tinha nada. E eu não digo a título de crítica, é uma constatação histórica. Nós fomos nomeados para isso, para criar. E, coincidentemente, foi a primeira diretoria da NPD, da autoridade. Então, quer dizer, eles tiveram que construir a NPD, e eu lembro, não tinha sede, não tinha orçamento, não tinha equipe. Isso faz com que se demore um pouco a pegar no tranco. Tá? A gente deixou muita coisa preparada, mas poderia ter deixado mais. Eu dou um exemplo.
a discussão sobre qual a base legal adequada ao tratamento de dados de crianças e adolescentes. Afinal, como se interpreta o artigo 14 da lei? Aquilo ali foi uma divergência grande dentro do Conselho. Eu fiz até alguns desafetos, porque houve, né, abriu-se com a linha A, que era tratamento de dados de criança e adolescente se equipara a dado sensível, qualquer situação envolvendo criança e adolescente é sensível, e eu pedi a palavra, falei assim, quanto tempo eu tenho? Por quê? Quanto você precisa? O que você me der, eu gasto aqui, porque eu acho que tem que defender o outro lado. Então, 15 minutos. Fiz, a ata ficou um livrinho, depois vocês dêem uma olhada, está no site do NPD. Por que as várias razões técnicas que não? Nós trouxemos especialistas, pelo menos 3, para sustentarem da sociedade civil, é um órgão multissetorial da sociedade civil, não é um órgão do governo, sustentou para o lado A, sustentou para o lado B, depois nós fizemos a ata e mandamos a ata para a autoridade dizendo, olha, entendimento do Conselho Nacional de Proteção de Dados, é até curioso, porque a adesão foi por unanimidade, quem estava do lado A, que era o outro lado, depois foi para o lado B, que era o lado que eu estava sustentando, e por unanimidade, que eu achei muito bacana, o Conselho disse, apoiamos a decisão da NPD, entendemos que é correta a melhor interpretação. Tá? E, por fim, como é que está o Conselho hoje? Nós fizemos o regimento interno. O regimento interno foi feito em dezembro de 21. Sem regimento interno, o Conselho não funciona, tá, gente? Então, nós fomos nomeados em agosto, a primeira reunião foi em novembro, e o regimento interno já estava pronto em dezembro. Tá? Agora, marca, foi feita a marca, mas o CNPD não tem um site, não tem um e-mail institucional. Você vai me perguntar, mas que frescura, você não tem lá o parentone@gmail? Quando eu mandei o parentone@gmail para convidar um presidente de autoridade de proteção de dados no exterior, ele me respondeu falando, só recebo convite de conta oficial. E o cara tá certo. Quem garante que eu não estou impersonating, que eu não estou me passando por alguém? Então, até hoje, não existe e-mail institucional dos conselheiros. Vocês verem que falta, tipo, o vidro do carro, o pretinho no pneu, alguma coisa ainda falta. Mas, de tudo que aconteceu no conselho, o pior foi isso. Ninguém falou disso. Eu decidi pegar essa bandeira para mim, falo sem dó, falei na última reunião, pedi para constar em ata. É a vantagem de ser independente, né? As pessoas podem antipatizar, mas eu durmo tranquilo. Até porque eu não tenho rede social, nem vou saber que elas antipatizaram. O que acontece? Nosso mandato era de 24 meses. Mais de 10 nós não pudemos trabalhar. Nós fomos proibidos de trabalhar. Por quê? Foram 2 meses para se instalar o conselho e depois o conselho ficou parado de novembro do ano passado a agosto desse ano, 2 pontos, continua parado. Um órgão multissetorial que representa os vários segmentos da sociedade brasileira, que não é vinculado a política A ou B, a setor A ou B, a quem quer que seja, parado. Por quê? Porque o regimento interno, no artigo 5º, inciso 1, diz, compete ao presidente do CNPD convocar as suas reuniões ordinárias e extraordinárias. Igual eu falei para vocês, eu dei algumas sortes na vida, chegar mais cedo em algumas áreas e tudo, o que é esse negócio de açaí? Vamos ver se isso é bom e tal. Aí depois o açaí vi. Eu cheguei em proteção de dados muito cedo. Então, eu vi algumas coisas. Eu tenho 20 anos de experiência em revisar regimentos internos e atos normativos no poder público. Eu já aprendi por A mais B que certas coisas tendem a dar certo, certas coisas tendem a dar errado. Então, quando eu vi o artigo 5º, eu falei, Deus que me livre. Sabe? Isso é rua inclinada de mão única, subida na chuva, e você diz, passe aqui todos os dias, não há caminho alternativo. Eu sabia que ia dar errado. Então, eu fiz uma proposta de alteração do regimento interno, não no artigo 5º, mas no artigo 6º, que dizia, compete aos conselheiros. Eu não era presidente do conselho, eu era conselheiro. Que se incluísse no artigo 6º o seguinte, essa é a minha proposta. Semana passada eu estava em São Paulo, no evento do Comitê Gestor na Internet no Brasil. Foi a primeira vez que eu pude falar como ex-conselheiro, porque tinha que dar o vencimento do mandato. Eu falei, disse isso, algumas servidoras da MPD procuraram para falar, olha, a gente tem o seu registro aqui e o comprovante de envio dele para a Casa Civil da Presidência da República. Se você precisar, me fala. Eu falei, talvez eu precise, porque sabe-se lá como as pessoas se sentem ofendidas. Mas eu fiz formalmente a sugestão de inserir o seguinte,
um parágrafo único no artigo 5º, aí, ó, artigo 4º, compete ao presidente. Artigo 5º, compete aos conselheiros, dizendo que a convocação encaminhada por maioria absoluta dos membros do conselho deve iniciar uma reunião. Ou seja, nada mais, nada menos do que o bom senso. Uma vez me falaram algo, eu nunca perdi isso de vista. O bom direito é o bom senso sistematizado. Se todo mundo tivesse bom senso, não precisava de direito. Como nem todo mundo tem, põe o bom senso no papel. Eu sugeri colocar o bom senso no papel. Aprovado unanimemente. Conversamos em assembleia, não. Quando veio a versão final do regimento, quem disse que tinha essa cláusula? E não tem até hoje. E vocês podem ter certeza, eu não tenho bola de cristal, mas todos os conselheiros com os quais eu converso falam, olha, pode ficar tranquilo. Assumindo os novos, na primeira reunião nós vamos colocar sua cláusula no regimento, porque a gente não quer que nunca mais aconteça essa anencefalia do conselho, que a gente não tenha reunião convocada. E aqui não vai uma crítica à presidência do conselho órgão, à pessoa do ex-presidente, à pessoa da atual presidente, não é uma crítica a ninguém. É uma fala meramente institucional e técnica de quem tem 2 décadas revisando isso e sabe. Num órgão multissetorial não faz sentido a atribuição para convocar reuniões ser de uma pessoa só, ela tem que ser múltipla. Quem convoca a reunião é a sociedade representada no conselho, e não o presidente que é indicado pelo governo A ou B. Tá? Isso aí teria feito com que nós tivéssemos um mandato integral e 2 anos para trabalhar. Nós só tivemos 1 e já fizemos muita coisa. O que eu trabalhei, eu não vou falar, vou encerrar por aqui, dizendo só o seguinte, até pelo tempo, não sei como é que está o chopp e tudo, eu participei do grupo de adequação do setor público LGPD. De todos os conselheiros, calhou, por uma coincidência, de eu ser o único que tinha 2 cargos públicos, um técnico na Procuradoria Federal e um de magistério na FMG. Então eles falaram, você quer coordenar o grupo de setor público? Pois não, pode coordenar, junto com um colega tal, nós coordenamos. Se for do interesse de vocês durante as perguntas, eu digo quais foram as principais iniciativas, mas eu acho que não é o caso de trazer agora, porque talvez setor público não seja o foco da FIENC, e vocês tenham perguntas mais direcionadas para outras áreas. Mas fica aqui, então, a minha prestação de contas como ex-conselheiro, o agradecimento, Dr. Paulo, Estela, Lívia, Dr. Bernardo, pelo convite, e a satisfação rever os colegas e conhecer alguns outros. Muito obrigado. Professor Parentoni, que honra ouvi-lo, né? Muito obrigada aí pela sua explanação. E aí, assim, eu queria dizer um pouquinho sobre todo mundo aqui, né? Todos os painelistas falaram muito sobre proteção de dados e segurança da informação, o tanto que andam casados, né? Aqui na FIENG a gente costuma brincar que o núcleo de proteção de dados e o núcleo de segurança da informação são irmãos, né? E a gente anda de gangue. Inclusive, eu queria dizer que nós somos os últimos, mas reza a lenda que os últimos serão os primeiros, então vamos aguardar por esse momento, né? E assim, por mais que estejamos numa era tecnológica cada vez mais avançada, a gente está falando de inteligência artificial, a Lei Geral de Proteção de Dados não tem volta, né? Vamos por assim dizer. Eu queria saber, né, na sua opinião, como que a gente faz, né? Qual que é o melhor caminho para mostrar e, por assim dizer, convencer o nosso corpo diretor que fazer investimentos em segurança da informação no âmbito da proteção de dados, pegando até um gancho de como você começou a sua fala, né? Não como um gasto, e sim como investimento, pensando até em todo esse cenário que a gente vê de vazamento de dados, né? De ataques, toda hora uma empresa aí está sendo invadida, e aí já começando com as sanções da NPD. Bom, muito obrigado. Se você verificar o guia público, que muitas instituições privadas usam como ponto de partida, ele passou a se chamar PPSI, Programa de Privacidade e Segurança da Informação. De tal forma interligadas são essas 2 áreas. Eu tenho algumas ressalvas no seguinte sentido. Não há problema em ser um documento único, desde que você tenha só o aviso de privacidade, que é aquilo que você publica, e o aviso de segurança da informação, práticas mínimas que você adota. Mas eu acho que existe um backstage, tem um nível interno que não é publicável, é segredo do negócio, é questão de segurança. Então você tem que saber
separar os dois. Eu não vou colocar num documento publicado quais são os meus critérios de resposta a incidente, qual é a tecnologia que eu uso, quais as medidas de prevenção e mitigação que eu tenho. Agora, se for só um aviso, o aviso simplificado eu acho que pode ser unificado para proteção de dados e segurança da informação. Mas dentro, não importa se você tem 2 times, um time só com múltiplas pessoas, aquilo é, sabe, informação interna. Então, fica essa pimenta aí quando vocês forem usar o PPSI, tá? Não basta, não vale a pena colocar tudo. E sim, sem dúvida, sem segurança da informação hoje, é difícil qualquer instituição prosperar. O que se diz por aí é piada, não é assim, você vai ser invadido, é assim, já sabe que foi? É uma piada do mercado, mas isso é fato. Não sei se vocês, por curiosidade, já viram se algum dado seu foi vazado? Existem sites que trazem isso. Tá? Às vezes você descobre que já foi, mas que vai ser questão de tempo. Então, não sei se eu respondi a contento. Respondeu sim, muito obrigada. Então, a gente, infelizmente, professor, não temos espaço para perguntas, né, devido ao tempo que a gente extrapolou, mas mais uma vez quero agradecer em nome da equipe da FIENG a sua participação, né, e a valiosa contribuição. Contamos com você em próximas oportunidades. Obrigada a todos.